Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez nesse sábado, dia em que a Igreja nos convida a fortalecer nossa devoção à Virgem Santa Maria, aqui em Parnarama, a paróquia dedicada a Nossa Senhora das Graças, mulher de tantos títulos, de tantos nomes, mas uma mesma mulher, que soube e aprendeu logo cedo a imitar os passos do seu mestre, o seu filho que é seu mestre. Assim, nós podemos meditar o texto que a Igreja hoje nos apresenta, o texto de Lucas, capítulo 6, versículo de 1 ao 5. Nos mostra aquele conhecido episódio que Jesus estava caminhando sobre uma plantação de trigo, e ali seus discípulos são questionados. Jesus é questionado pela ação dos seus discípulos. Seus discípulos comem livremente, só que era sábado. E a lei dizia que, que não era permitido fazer nada em dia de sábado. Era o dia do repouso pleno. Caríssimos, a pergunta que é dirigida a Jesus é: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Ontem, no evangelho que nós meditávamos, Jesus condenava o saudosismo, ou aquelas pessoas que estão apegadas ao passado, o que resgata coisas do passado para o presente, de qualquer maneira. Jesus hoje, ele mostra que aquilo que os fariseus e mestres da lei aparentavam ser ou queriam ser, ou seja, maiores, mais sabedores, mais inteligentes do que Jesus. Jesus mostra que os fariseus e mestres da lei são analfabetos bíblicos. Quando Jesus os responde, dizendo para ele: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando sentiram fome? Lá em 1 Samuel 21, o que foi que fez Davi e seus companheiros? Jesus diz o que eles fizeram. Ele diz: quando sentiram fome, Davi entrou na casa de Deus, ou seja, do templo, e ali pegou os pães oferecidos a Deus e comeu. Pães estes que eram reservados apenas aos sacerdotes. Mas o próprio Davi pega e os oferece aos seus companheiros. E aí? Jesus condena uma outra ação neste evangelho. A facilidade que nós temos de acusar. A facilidade que nós temos de condenar o outro, sem primeiro entender o que o outro está fazendo com aquela sua ação. Jesus é o homem da liberdade. Por isso Jesus não quer uma lei que restringe a liberdade. Jesus não aceita uma lei em que o homem coloca as suas ideias sobre esta lei. O homem impôs a obrigatoriedade do sábado, segundo as suas próprias faculdades. Ora, se nós dissermos que Deus precisou descansar, estamos dizendo que Deus não é Deus. Estamos dizendo que Deus é um mero homem como nós, que precisa descansar. Deus é Deus. Deus não precisa descansar. Senão, não seria Deus. Por isso, Jesus ele quer que os fariseus, mas muito mais os seus discípulos, entendam isto. Deus não veio restringir a liberdade, mas Deus quer dar plena liberdade e faculdade para que o homem haja,
Faça a vontade de Deus nas suas ações. Quem disse, Jesus está dizendo com esta atitude dele, que quebrar uma espiga de trigo está ferindo Deus. É uma coisa muito pequena. Mas os fariseus estavam tão atrelados a esta minuciosidade da lei, que eles fizeram desta minuciosidade o tudo da lei. Tantas vezes nós também fazemos isso. É interessante que nesse tempo de pandemia, em todos os lugares é possível, é permitido se aglomerar pessoas. Basta ir nos bares, basta ir nas convenções dos políticos, as multidões de pessoas. E não sei se lá tem o segmento dos protocolos por eles estabelecidos. Agora, quando na igreja se percebe alguma coisa que eles acham, interpretam como errado, dão-se em cima. E a igreja é condenada por isto. Basta olharmos a história do padre Robson. A comunidade inteira, a sociedade inteira acredita muito mais no fantástico, acredita muito mais na televisão do que os reais fatos. Os reais fatos não interessam a grande mídia, pois os reais fatos não dariam ibope para ela. Interessa a mídia a difamação. Interessa a mídia colocar aquela pessoa que tinha o seu trabalho, tem o seu trabalho, colocar debaixo dos pés e pisar por cima. Especialmente quando essa pessoa é da igreja. Caríssimos, não nos espantemos com isto. Infelizmente, isto é uma prática antiga. Mas felizes são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Deus. Não fiquemos apenas com as informações baratas das mídias, da grande mídia, que tem a sua tendência, que defende os seus interesses e não o interesse da massa. Jesus condena esse tipo de gente que simplesmente olha superficialmente e condena. Jesus terminou o evangelho dizendo: eu sou Senhor do sábado. Dizer que é Senhor do sábado é dizer: eu sou aquele que criei o sábado. Eu sou mestre do sábado. Quem é você para condenar a ação de alguém se antes vê o que realmente se deu nestes fatos? Cuidado. Infelizmente o mundo está cheio desse tipo de gente, aproveitadores. Rezemos a Mãe querida Maria, que interceda por nós e que faça de nossa igreja sempre mais forte, para que ela não, com certeza, ela não será vencida, porque o seu alicerce é Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um sábado cheio da sua presença e enriqueça a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.